A Fórmula 1 começou a temporada de 1978 repleta de novidades. A primeira delas era a ida do então campeão Niki Lauda para a Brabham, depois de sair meio brigado da Ferrari. O time italiano manteve Gilles Villeneuve, que já havia estreado no ano anterior, como novo titular, ao lado de Carlos Reutemann. Outra grande novidade, e essa se destacaria durante todo o ano, vinha da Lotus, com a introdução do efeito solo. Não era bem uma novidade, mas foi Colin Chapman quem conseguiu aplicar o conceito quase de forma dominante durante todo aquele ano. Quinta-feira, 1º de fevereiro de 2024. E esta é mais uma Lembrança de Quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Vilela, está começando mais uma Lembrança de Quinta. Hoje é dia de TBT, dia da gente recordar um momento clássico das pistas. Antes de começar, o pedido que eu faço sempre para vocês, deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. Em meio a tudo isso, a Copersucar Fittipaldi partia para seu 4º ano de existência, com grandes expectativas para seu modelo F5A, com apoio do estúdio Fly, de propriedade de Giacomo Caliri e Luigi Marmiroli, dois ex-engenheiros da Ferrari que adaptaram o modelo F5 de 77, também incorporando o conceito do efeito solo. Como era comum naqueles tempos, o campeonato começou na América do Sul. Em Buenos Aires, Mario Andretti deu mostras do que faria durante aquele ano. Passeou e venceu de forma tranquila. Niki Lauda, que corria com o modelo BT45 adaptado com os novos motores Alfa Romeo, foi o segundo, seguido de Patrick Depailler da Tyrrell. Largando de 17º, Emerson Fittipaldi completou em 9º e mesmo sem pontos, a performance empolgou. 2 semanas depois, a categoria desembarcava no Brasil, mas não em São Paulo, e sim no recém-inaugurado Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Desacordos com a organização e problemas sérios de infraestrutura, como o asfalto da curva 3 saindo, foram determinantes para a mudança de sede da etapa brasileira. As equipes foram à pista na quinta, pois era um traçado novo e havia o treino extra de reconhecimento. Com um sol daqueles, típico do verão nacional, Emerson pôs o carro na 4ª colocação. Some-se ao eficiente chassi o uso de pneus que a Goodyear só enviava às equipes de ponta. Para quem achava que era sorte ou o fato de ser um circuito estreante, o bicampeão cravou o 3º tempo na classificação na 6ª. Só que problemas apareceram no sábado, quando o carro teve uma quebra do semi-eixo traseiro. Muita confusão para levar o carro aos boxes em meio a discussões com os fiscais e o diretor de prova, Mário Patti, que orientou que os fiscais não atendessem o pedido de Fittipaldi para empurrar o carro, pois o regulamento da FIA proibia isso durante a corrida. Porém, o texto não dizia nada sobre empurrar nos treinos, e aí que veio o quiprocó. O saldo do sábado não foi lá muito bom. Uma multa de $2.500 por ter agredido um fiscal, de apelido Pulguinha, e a sessão toda parada nos boxes arrumando o carro. Emerson acabou ficando com a 7ª posição no grid, a 1 segundo do pole Ronnie Peterson, que teria James Hunt ao seu lado. Andretti e Reutemann formavam a 2ª fila, seguidos de Patrick Tambay e de Villeneuve. O brasileiro reconheceu o erro e pediu desculpas pela agressão no dia anterior, mas no domingo a confiança voltou a toda. No warm-up, de tanque cheio, um desempenho melhor até que a McLaren de Hunt, que rendeu piadas com Ted Mayer, dono da equipe britânica. 60 mil pessoas ocuparam as arquibancadas do Autódromo Carioca num calor de mais de 33 graus. Emerson teve que utilizar o carro reserva, porque o titular apresentou problemas de motor. Como sempre acontecia quando tinha corrida no Brasil, a equipe aumentava toda a sua estrutura e pôde disponibilizar o carro reserva ao piloto. Mas não foi nenhuma dor de cabeça. Na volta de alinhamento, o Rato avisou a equipe que o carro estava muito bem configurado, assim como o titular. Emerson tinha fama de mau largador, embora isso fosse meio proposital para poupar embreagem. Só que diante da torcida ele não quis saber. Largou bem e tomou a 5ª posição logo antes da curva Patti. Melhor que ele, só mesmo Reutemann. O argentino tomou a 2ª colocação logo na Molicote
e na curva seguinte não tomou conhecimento de Peterson, tomou a ponta e de lá não saiu mais. A Ferrari número 11 só foi vista pelos rivais no fim da corrida. Na quarta volta, Villeneuve retomou a quinta posição e partiu para cima de Peterson, que tinha caído para quarto. Mas o canadense escapou da pista na volta 8, na freada da curva sul. Uma volta depois, Hunt começou a despencar na tabela devido ao desgaste excessivo dos seus pneus. Emerson já era o quarto, e 3 voltas depois já era o terceiro, tendo se livrado do sueco. Um desempenho até então irretocável, que ficou tranquilo quando de novo Peterson e Villeneuve se enroscaram na volta 14. Dessa vez foi o piloto da Lotus que abandonou com a suspensão traseira quebrada. A corrida entrou em um banho-maria compreensível, afinal já estava quase 37 graus na cabeça de todos os presentes. Na volta 35, depois de tantas peripécias, enfim, Villeneuve abandonou. Foi quando surgiu mais um problema para Fittipaldi. O peso do balanceamento de uma das rodas começou a sair do lugar, o que iniciou uma séria vibração no carro. Mas nem isso parou aquele carro amarelo número 14 rumo ao seu momento de glória. O terceiro lugar já parecia brilhante, levando-se em conta a trepidação de seu carro, quando Andretti começou a ter problemas com sua caixa de câmbio. Sem a quarta marcha, o desempenho do ítalo-estadunidense despencou, e Fittipaldi, que tinha como preocupação apenas não perder a posição para Lauda, como afirmou depois da prova, de forma despretensiosa começou a se aproximar. Em 4 voltas, a distância de 10 segundos se evaporou e na volta 57, na freada da curva norte, tomou o segundo lugar. A torcida entrou em êxtase, sem nem imaginar o problema que Emerson passava dentro de seu carro. O problema de vibração foi ficando cada vez pior, com o pneu dianteiro praticamente na lona, correndo o risco de deixar o carro parado na pista a qualquer momento. Fittipaldi disse após a prova que aquelas foram as 7 voltas mais longas da sua vida. Na última volta, o público já tinha praticamente invadido a reta para festejar. O brasileiro tinha uma boa vantagem para Lauda, que também deixou Andretti para trás. Àquela altura, ninguém se lembrava mais de Reutemann, que venceu com absolutos 49 segundos de vantagem. Foi quando o Emerson cruzou a linha de chegada em segundo que a arquibancada explodiu em festa, quase tapando o espaço da pista para os carros retornarem aos boxes. Lauda e Andretti confirmaram suas posições e a zona de pontuação foi completada por Clay Regazzoni, da Shadow, e Didier Pironi, da Tyrrell. Extenuado e emocionado, Emerson foi saudado pela torcida como se ele tivesse vencido a prova. Foi quase uma catarse coletiva, definido pelo piloto como, abre aspas, uma sensação incrível ver aquela torcida toda vibrando, aquela alegria que há 2 anos eu não via. Para mim foi muito mais importante este segundo lugar do que uma vitória em qualquer outro carro, fecha aspas. A festa pelo resultado deixou em segundo plano mais um problema enfrentado durante a corrida. A mangueira que ligava a garrafa com a solução isotônica havia se soltado no início da prova e a corrida foi feita sem hidratação. Aquele foi o melhor resultado da Copersucar Fittipaldi na história. Ao final daquele ano, com Andretti sendo o campeão, o time brasileiro terminou na 7ª colocação, à frente de McLaren e Renault e a apenas 2 pontos da Ligier. O que parecia ser uma tomada de crescimento ruiu em 79 com um projeto errôneo e o fim do patrocínio da empresa açucareira. Uma retomada a bons resultados veio em 80, com a aquisição da estrutura da Rolf, quando tanto Fittipaldi quanto Keck Rosberg colecionaram mais 2 pódios, em Buenos Aires e em Long Beach. A equipe fechou aquela temporada em 8º, à frente de McLaren e Ferrari. Só que aí quem se debandou foi a cervejaria Brahma, que adquiriu a Skol e tirou o patrocínio da equipe. E aí o desempenho minou drasticamente nos 2 anos restantes de existência. Sem o devido reconhecimento de público, imprensa e patrocinadores àquela época, somente nos dias atuais todos concordam que a empreitada dos irmãos Fittipaldi representou e continua representando um marco para nosso esporte a motor, imortalizado com aquele segundo lugar em Jacarepaguá, recordado e reverenciado até hoje. Assistir o documentário sobre a Copersucar é ter ódio das cabeças oca
que a gente tinha nos anos 70. Em todos os aspectos, qualquer aspecto da sociedade, a gente tinha um monte de descerebrado. E dentro do esporte a motor não era diferente. O descaso com a Copersucar era um deles. Eu duvido que qualquer outro país tivesse um descaso tão grande com suas equipes, fossem ela quais fossem. É impressionante o que poderia ainda ter sido a equipe brasileira e acabou não sendo por completo menosprezo. Mas nem isso foi capaz de apagar os momentos grandiosos que a Copersucar Fittipaldi protagonizou nas pistas, principalmente esse segundo lugar de Jacarepaguá. E como era uma pista maravilhosa Jacarepaguá, né? Bom, enfim, eu não quero me estender para não falar muito, né, do que poderia ainda estar sendo o circuito de Jacarepaguá. Tanto já foi dito, tanto já foi lamentado pelas desautoridades da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Enfim, um dia as coisas tomam vergonha. Mas eu tenho certeza que vocês gostaram desse momento, gostaram de recordar aquele segundo lugar espetacular do Emerson Fittipaldi diante da torcida brasileira naquela prova de 78. Na semana que vem é a vez de mais um personagem, então a lembrança de quinta volta só daqui a 2 semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Amanhã às 9 da noite é dia de aquecimento, a gente espera vocês então, pessoal. Um grande abraço a todos. Tchau.